Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 25 de novembro. Agora na Espanha, 21 horas e 21 minutos. No Brasil, 17 e 21 da tarde. Eu estou no gráfico mensal da BTC para lembrar a vocês que o RSI estocástico no mensal está absolutamente sobrevendido. A última vez que a BTC protagonizou a mesma deitada aqui no estocástico, ela catapultou de 30 mil, 29 mil dólares em direção ao all-time high em 69 mil. Ou seja, a BTC não vai ficar muito tempo totalmente sobrevendida aqui no gráfico mensal. Vamos pular agora para o gráfico semanal para ver a quantas anda o nosso engolfamento aqui. Vocês vejam que se a gente fechar acima de 16.800, a gente vai promover um belo engolfamento e aí vai ser fatal que a BTC busque a média móvel de 200 períodos aqui no semanal, que segue lá em 24 mil dólares. Ou seja, vamos ver se até domingo a gente protagoniza aqui um engolfamento desse candle, cujo desenho termina agora no próximo domingo, com relação ao candle anterior, da semana passada, que se engolfar o candle dessa semana, vai indiciar um retorno aqui em direção a MM200 no semanal. No diário, o gráfico tá melhor, tá bonitinho, tava muito feio. Agora a gente entrou para dentro do canal de Keltner. A próxima parada da BTC com certeza vai ser 17.300, 17.400, que é a mediana que está se confundindo com a base da nuvem na projeção. Na banda de VWAP mensal, vocês vejam que a gente está migrando forte, com alguma consistência, em direção à própria VWAP mensal, que segue ali num patamar de 18.200, 18.300. No intraday, a BTC foi um relógio suíço, batia na lower, voltava para VWAP, batia na upper, voltava para VWAP. Eu ofertei os sinais aqui, ó. Todos os sinais da sala fecharam rapidamente, lucro no bolso, o sinal para o SDT fechou em poucos minutos. Os assinantes, logicamente, colocaram seu lucro no bolso. E na seara fática, a Genesis Global Capital, que é o braço de stake e earn do grupo Gemini, oficialmente investigada pelos reguladores norte-americanos. Eles suspenderam os saques e isso acabou startando uma série de investigações e agora eles mesmos comunicaram que estão sob investigação dos reguladores norte-americanos. E BTCs no valor de 1,5 bilhão de dólares, com B de bola, sacados da Coinbase em 48 horas. Nada menos que 50 mil BTCs foram retiradas da Coinbase entre os dias 24 e 25 de novembro hoje, marcando a terceira maior retirada por período do período histórico, desde que esse tipo de registro é feito. Concurso para juízes de direito no Distrito Federal vai exigir conhecimentos em criptomoedas. É um novo normal. Candidatos ao concurso de juiz de direito no DF devem conhecer sobre o assunto envolvendo novos crimes digitais e transações como um todo, possibilidade de bloqueio, penhora, enfim, é um novo normal. Agora a realidade da tecnologia blockchain entra no quadro programático dos concursos públicos. E a Rússia vai proibir venda de petróleo a quem participar daquele cartel de compradores que os Estados Unidos propuseram para a União Europeia, impondo um limite teto para se pagar pelo barril de petróleo russo. Quem entrar dentro desse cartel de compradores não vai poder receber petróleo russo. É uma reação da Rússia a essa bizarrice que os americanos estariam querendo impor, né? Um teto para compra, quando na verdade é o mercado que define, com base na demanda e na oferta. E agora, nas últimas horas, a Rússia recrudesceu os ataques à cidade de Kherson, e até hospitais tiveram que ser evacuados. Esperamos sinceramente que essa guerra russo-ucraniana não escale para novos patamares em termos de gravidade. E o crash da FTX caiu como uma bomba atômica nas Bahamas, que as Bahamas que estavam se transformando num verdadeiro hub de criptoativos. Eles estavam alterando a legislação para facilitar que fintechs e startups criptográficas
ficassem sediadas lá, alterando inclusive legislação tributária, mas agora com a bomba do crash da FTX, muitos cidadãos de Bahamas e os próprios reguladores estão revendo. Mas, na verdade, o problema não é a FTX em si, que com certeza não vai ser a última grande CeFi Exchange a quebrar. O problema é que esses paraísos fiscais, eles atraem esse tipo de corporação, prometendo mundos e fundos em termos regulatórios, facilidades para liberação de licenças, inclusive para operar como instituição financeira até tradicional. Eles conseguem até, essas startups criptográficas conseguem até eventualmente licença para operar como um verdadeiro banco, mas dentro desse universo cripto tem muitos gestores translocados, como foi o caso do Sam Bankman-Fried, o que agora faz com que as autoridades de Bahamas coloquem um pé atrás e vão rever toda essa facilidade para atrair essas empresas como um hub de atração de empresas criptográficas, justamente porque a facilidade com que a FTX obteve todas as licenças sem nenhum nível de regulamentação, angariando recursos de clientes em todos os continentes do planeta e simplesmente causando um mega crash no mundo cripto, se valendo inclusive dos recursos dos clientes para fazer investimentos translocados, acabou fazendo com que as autoridades e os próprios cidadãos das Bahamas repensem esse caráter de hub criptográfico que eles queriam impor a essa nação insular. Gente, a BTC no gráfico mensal e semanal, ela tá até que bonitinha. O gráfico diário tava mais feio, agora ela tá entrando dentro do canal de Keltner. Se a gente conseguir esse engolfamento aqui com o fechamento até o final da plotagem desse candle semanal, que termina na virada da VWAP de domingo para segunda, se a gente conseguir manter um patamar aqui de no mínimo 16.800, é muitíssimo provável que a BTC vá buscar a MM200 aqui no semanal. O diário tá bonito, com certeza a gente vai buscar esse patamar aqui de 17 mil, que vai acabar redundando num engolfamento no semanal, porque a gente entrou forte para dentro do canal de Keltner, não tem nada que segure a BTC até 17.300, 17.400, o que no semanal vai acabar impondo esse engolfamento e levando a BTC de volta ao estresse da MM200. Quem viver verá. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.